17 coisas que eu acreditava na minha vida e aos 53 anos eu não acredito mais. E foram lições de verdade que mudaram a minha vida. E eu resolvi listar essas 17 principais coisas aqui, porque eu tenho certeza que você vai se identificar aí e você pode abrir a sua mente em relação a isso, se você continua pensando assim, e que você pode abrir a sua mente para mudar de opinião. E graças a Deus a gente pode mudar de opinião. Então, como mudou a minha vida, essas 17 coisas que eu acreditava e não acredito mais, quero compartilhar com você para ver se também ajuda a mudar aí na sua vida. Vamos lá. Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Eu sou Rosito Disco e nesse canal falo de espiritualidade, autoconhecimento, despertar da consciência. Fica aqui comigo porque esse vídeo vai ser maravilhoso. Pega o papel e caneta aí e olha, a última coisa que eu aprendi aqui foi a que realmente abriram as portas. Na verdade, foi o início de tudo, mas eu resolvi colocar ela aqui por último, porque ela é tão importante que ela merece um destaque especial nesse vídeo. Essa última coisa aqui foi libertadora e libertou e mudou a minha vida completamente. Então fica nesse vídeo até o final. Já deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos lá às 17 coisas que realmente mudaram a minha vida. A primeira delas é que eu precisava agradar as pessoas para ser amada. Sim, eu muitas vezes me calava para poder agradar as pessoas. Eu tinha muita dificuldade de colocar. Eu achava que eu agradando, quanto mais eu agradava a pessoa, quanto mais eu fazia ela se sentir bem ao meu lado, eu me sentia segura e eu não ia ser abandonada, nem rejeitada, nem traída, nem enganada. Isso é uma pura ilusão, porque se alguém realmente vai me amar, ela vai me amar exatamente do jeito que eu sou. Então eu mudei de agradar todo mundo para ser amada. Eu achava que eu precisava agradar as pessoas para ser amada e agora as pessoas vão me amar como eu exatamente sou. Eu vou conseguir, não preciso mais agradar para ser amada. Essa foi uma das lições libertadoras da minha vida, de verdade. E por trás do que eu precisava agradar para ser amada, existia, e eu descobri, feridas da infância, de rejeição e abandono, que estavam enraizadas, que fazia com que eu me comportasse dessa maneira. Então, identifica aí na sua vida se você também tem essa necessidade de agradar. Lição número 2, que eu deveria pensar primeiro nos outros e por último em mim. Sim, eu aprendi que eu tinha que agradar as pessoas e por último, se sobrasse um tempo, se desse tempo, eu pensaria em mim. Isso mudou a minha vida a partir do momento que eu descobri que eu não preciso colocar as pessoas em primeiro lugar antes de mim. A coisa número 3 é casar para que o outro me fizesse feliz. Pura ilusão também. Eu acreditava de verdade que se eu casasse, eu achei alguém para me fazer feliz. Completamente enganada, né? E aí a verdadeira felicidade chegou quando eu casei comigo mesma. Foi uma diferença brutal na minha vida em relação a isso. Quarta coisa, que eu precisava me encaixar para ser aceita e ser amada. Eu tentava me encaixar em ambientes onde às vezes eu sentia que não era mais para mim, mas para o sentimento não vi de rejeição, eu ficava. Eu aceitava ficar em ambientes onde muitas vezes eu não estava feliz, mas eu achava que eu precisava me encaixar com os padrões do mundo e das pessoas. E isso me trouxe muito sofrimento. Eu deveria ir a lugares que eu não queria ir, somente para outra pessoa não ficar chateada, não ficar magoada. E eu ia, e eu fazia, e eu não me respeitava. Isso foi muito sofrimento que trouxe na minha vida. A quinta coisa é que o amor do outro iria me preencher. Iria preencher o vazio que existia dentro de mim e me fazer feliz. Que tem um pouco a ver com o negócio do casamento, né?
que eu encontrando alguém, que o amor do outro iria me preencher. E aí eu descobri que se não existir amor próprio, se eu não me preencher do amor, eu mesma por mim mesma, o amor do outro nunca será suficiente. Isso foi um divisor de águas na minha vida. Um divisor de águas de me priorizar, me amar, cuidar de mim em primeiro lugar. E a partir do momento que você encontra uma outra pessoa, principalmente em relacionamento, vai se transbordar esse amor. Mas eu não necessito do amor, atenção do meu marido para que ele me preencha, porque isso nunca vai acontecer. Se eu não tiver amor por mim mesma, o amor do outro nunca será suficiente. Então, se você sente isso, reveja, dá uma olhada nisso, porque precisa dar muita atenção. Porque é justamente nessa situação aqui que a gente não tem amor próprio, que a gente não aprende a se valorizar, a se colocar em primeiro lugar, que a gente aceita migalhas de amor, aceita migalhas do outro, porque a gente não tem nada dentro. Então, se o outro dá uma migalhinha, pelo menos é como se você tivesse um copo e tá vazio. Aí o outro te dá uma gotinha de água, dá só um pouquinho de água e você fica feliz. Porque por um copo que estava vazio anteriormente, se você tem isso aqui de água, já é um avanço, não é? Só é como se essa água aqui, ó, ela evaporasse. Se você fosse beber, bebi dessa migalha de amor que o outro me deu. E aí, estou vazia novamente. E aí, eu quero que o outro coloque mais água aqui. A partir do momento que você, essa aqui é você, completa do seu amor próprio, você não precisa mais que o outro preencha você desse amor. O que o outro te der vai ser um complemento, mas você não vai ficar seca. Você não vai ficar sedenta pelo amor do outro para poder colocar, preencher, você se sentir preenchida de amor. Entendeu? Isso mudou a minha vida. Vamos lá. Número 6, que sucesso é ter muito dinheiro. Não que o dinheiro, gente, não seja importante. Sim, ele faz parte da prosperidade, ele faz parte... Hoje em dia eu aprendi isso também, porque foi uma das outras lições que eu aprendi com crença de dinheiro, que enfim, não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas que sucesso era somente quem tivesse muito dinheiro. Sucesso é o que te traz paz, é o que te traz felicidade. Se dinheiro também faz parte, ok, também dinheiro faz parte para mim, mas não é só isso, porque existe muitas pessoas que têm só dinheiro e se sentem um lixo, e se sentem vazias e não se sentem amadas. Então não é, e eu acreditava que ter dinheiro era muito sucesso, e não acredito mais nisso, ainda bem, né? Número 7, ser boazinha era nunca dizer não. Eu queria ser vista como uma pessoa boazinha, e eu nunca conseguia dizer não. Mas na verdade, o dizer não é um ato de amor próprio por você. É um ato de respeitar o que você quer. Porque se você vive dizendo sim para o outro, querendo dizer não, você está se desrespeitando. Porque se na verdade você queria dizer não, você está te traindo, você está se traindo, né? Você está se enganando para poder agradar os outros. Então, uma das outras coisas também que mudaram a minha vida é que dizer não é um ato de amor próprio. Essencial. Número 8, que eu era responsável pela felicidade do outro. Ah, como eu acreditei nisso. Acreditei muito nisso. Que a felicidade do outro, se o outro estava infeliz, é porque eu tinha que fazer mais. É porque eu tinha que agradar mais. É porque eu tinha que surpreender mais. É porque eu tinha que ser mais útil na vida do outro. Ninguém é responsável pela felicidade do outro, se o outro não quiser ser feliz. A felicidade é um estado interno, independente, inclusive, do que você tenha do lado de fora. A felicidade é um estado interno. Quando você decide ser feliz, independente do que você tenha, você consegue ver e ser grato pelo que você tem. Você consegue encontrar felicidade em qualquer coisa, coisa simples. Não precisa ser coisas grandiosas, podem ser coisas simples. Mas a pessoa que não decide, que não sabe o que é felicidade e vai procurar felicidade fora,
ela está fadada à infelicidade completa, né? Então, eu não sou responsável pela sua felicidade, eu sou responsável pela minha felicidade. Eu vou atrás da minha felicidade, da minha paz, da minha. Não sou responsável pela felicidade de ninguém. Quando eu descobri isso também, foi uma libertação. Número 9, vamos lá, que perdoar é esquecer o que aconteceu. Eu acreditava que perdoar era esquecer. Não, perdoar não é esquecer. Perdoar, inclusive, não é libertar nem o outro. Não é desculpar o outro. É libertar você. É liberar você. Eu perdoo aquela pessoa que me feriu porque eu quero paz. Eu quero ser liberta. Eu quero viver livre. Eu quero estar em paz com aquilo que me feriu. Pode ser qualquer coisa. Pode ser da mais simples a uma coisa muito grave que o outro fez com você. Libere perdão. Porque o perdão liberta você. É como se você não liberasse perdão, como se você estivesse carregando uma mochila cheia de pedras aqui, ó, nas suas costas. E você fica remoendo aquela raiva, aquele rancor dentro de você. E você, eu não perdoo aquela pessoa que me traiu, que me enganou. Eu não perdoo. Sabia que toda emoção, todo sentimento que você tem, raiva, rancor, ódio, ele não afeta a outra pessoa? Isso é veneno que você mesmo está tomando querendo que o outro morra. Isso é veneno para o seu corpo, porque todo sentimento negativo, ele acopla, ele fica dentro do seu organismo, do seu órgão. Cada órgão nosso, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Cada órgão, ele é responsável por uma emoção, um sentimento. Então, o acúmulo de muito sentimento ruim, ele vai trazer problemas no corpo físico em forma de doença. Tá? Então, o perdão nada mais é do que você se limpar, se libertar de tudo o que o outro fez mal para você. Mas não é esquecer, porque isso é amnésia, tá? Perdão não é amnésia. Perdão não é esquecer, tá? Então, a partir do momento que eu aprendi isso, e você pode pegar aí como exemplo para a sua vida, se servir para você, libere para você ter paz, tá bom? A 10ª coisa, que a minha aparência determinava o meu valor. Sim, em 2010, como eu não tinha nada de autoconhecimento, eu cheguei a colocar silicone e eu tirei, inclusive, esse ano que eu estou assim, livre, leve e solta. Estou me sentindo muito bem. Essa aqui sou eu, mais original, mais autêntica possível. Eu fiquei com silicone durante 15 anos, porque o fundo, o vazio interno era tão grande. A busca pela aparência, a busca por um elogio, a busca de ser desejada, de ser, sabe? Era um vazio interno tão grande, uma falta de mim mesma, que eu procurava na aparência para achar, tentar completar um pouco desse vazio. Aqui eu não estou dizendo que a aparência, ela não é importante, o autocuidado, o autoamor, eu amo cuidar do meu cabelo, inclusive cortei o meu cabelo essa semana, me cuidar, pratico exercício físico, cuido mesmo do meu corpo, tenho 53 anos, estou na minha melhor forma física, olha, não tenho, tô conquistando um tanquinho aqui na minha barriga, mas isso não determina, não é em busca de elogio das pessoas, não é em busca de ser vista, é para mim. O meu autocuidado é para mim, mudou o foco. Antes, a minha preocupação com a aparência era para os outros. Agora, a minha preocupação com a minha aparência, de fazer, mesmo eu trabalho em casa, eu faço uma maquiagem bem simplesinha mesmo, porque eu não gosto de maquiagem pesada. Eu gosto de me cuidar, mesmo ficando em casa, para mim. Então, mudou o foco, sabe? A partir do momento que você aprende isso, é libertador e você faz isso por você, tá? Número 11, que recomeçar era fracasso. Isso eu aprendi muito desde sempre, que recomeçar, toda vez que eu ia recomeçar alguma coisa, eu estava fracassando na outra coisa. Não, recomeçar, ela é uma coragem de renascimento. É preciso aprender com os erros e ir para o próximo nível, encerrar ciclos e começar um novo ciclo, tá? Então é isso. A número 12, que a felicidade estava nas coisas materiais, que estava na casa, no carro, nas roupas, nos sapatos, na bolsa de grife, nas joias. Acreditar que a felicidade estão nessas coisas é você pedir para a frustração, para a infelicidade. É um buraco existencial dentro de você
que nenhuma coisa vai preencher. Aí a pessoa se torna uma consumidora, compulsiva por compras. E aí a felicidade da troca do carro, da compra da bolsa, da compra da roupa, ela é momentânea. Você fica feliz momentaneamente. É um espacinho desse tamanhinho pequenininho que vai te dar felicidade. Daqui a pouco você quer comprar outra para poder preencher esse vazio que na verdade ele é interno. E a felicidade não está em coisas externas, e sim está no interno. Lição número 13, que eu não era boa o suficiente. Gente, teve uma ferida por trás, uma ferida emocional da rejeição por trás desse não ser bom o suficiente, que impactou nas minhas escolhas de relacionamento, mas principalmente nas minhas escolhas profissionais. Só com o que eu acreditava que eu não era boa o suficiente devido a essa ferida emocional da infância, que é a da rejeição, eu me submeti a ficar 13, 14 anos como funcionária pública na prefeitura da onde eu morava, da minha cidade. E aí, gente, eu era tão infeliz, mas por acreditar nisso. E isso travou tanto a minha vida. Hoje em dia, eu sempre fui boa o suficiente, mas eu não enxergava devido a essa ferida emocional que eu tinha por trás disso, tá? Lição número 14, que eu deveria seguir o que a sociedade, o que a família, o que as pessoas queriam que eu fizesse, que eu me comportasse, entrar em regras, que eu deveria estudar tal coisa, que eu deveria fazer isso, que eu deveria fazer aquilo, que eu tinha que seguir o que a sociedade fazia para me sentir feliz e realizada. Hoje, com esse entendimento que eu tenho hoje, com o autoconhecimento que eu tenho hoje, com 53 anos, que eu sei que ninguém precisa seguir cartilha, cada um precisa, sim, como a gente está nesse planeta para evoluir, cada um tem um caminho e cada um é livre para escolher este caminho, seja ele na vida profissional, seja nos relacionamentos, seja da maneira que a pessoa quer viver. O que faz a pessoa feliz? Não buscar a felicidade, não se enquadrar em padrões que a sociedade quer que você justamente acredite nisso. Ou seja, eu nunca fui uma pessoa, quando eu era adolescente ou até de adulta, entrar em modinhas, sabe? A moda agora tá tal coisa, a moda agora tá tal coisa. Existe muito isso, né? Tendência. O que é a tendência? Tendência de tal roupa. É te influenciar a consumir aquilo. Às vezes nem faz parte de quem você é, nem faz parte do seu estilo, do que você gosta, do que te faz confortável. Na época, quando eu era funcionária pública, todo mundo andava com escarpão, com um sapato alto desse tamanho. E tinha que ser a regra, ia lá e fazia. Hoje em dia eu ando descalça aqui dentro de casa, não tenho sapato de salto mais. Isso é libertador. Só se eu for numa festa, se eu achar que eu devo usar um lugar, uma coisa, eu vou lá e uso. Mas não por imposição. Quanto mais liberdade você tiver na sua vida, melhor. Mais feliz você vai ser. Acredite. Lição número 15. Ah, meu Deus do céu. Que cuidar de mim era egoísmo. Que inclusive tem algumas outras antes aí que eu falei, que era se priorizar, mas que cuidar de mim era egoísmo. Eu aprendi isso. Se eu me priorizasse, era egoísmo. Se eu pensar primeiro em mim, é egoísmo. Que eu tinha que dividir tudo, que eu tinha que repartir, que a boa pessoa, a boa alma, eu tinha que repartir tudo. Eu sim tenho que compartilhar, sim, tenho que ajudar as pessoas, sim, mas desde que eu não fique em falta comigo mesmo para poder suprir a necessidade do outro, suprir o que o outro quer, entende? Tem uma diferença enorme, tem um abismo imenso entre essas duas coisas. Vai do entendimento. Lição número 16. Que eu era vítima das pessoas, do governo, das situações. Eu era uma das pessoas mais vitimistas que eu conheci na minha vida. Às vezes eu não ficava reclamando muitas vezes, sabe? Falando que eu era vítima. Mas internamente eu me sentia a própria vítima de todas as coisas que me aconteciam. Se o emprego estava ruim, se não tinha trabalho, o relacionamento, eu me sentia a vítima. Eu era a vítima em pessoa. E, na verdade, nós não somos vítimas, a gente somente recebe. São as consequências da colheita, do que a gente planta. E não existe vítima. Eu atraio para minha vida exatamente o que eu sou.
Então, se eu atrair pessoas ruins, situações que me ferem, que me machucam, na verdade é alguma coisa que tem dentro de mim que eu preciso ver, curar para que eu não atraia. Então, eu não sou vítima. Eu não sou vítima do relacionamento tóxico que eu entrei, que eu fiquei 4 anos num relacionamento tóxico. Eu não sou vítima. Eu somente vibrava na mesma frequência que a pessoa. E aí eu atraí aquele relacionamento para mim. Mas eu não sou vítima, o que eu achava que eu era vítima. Quando você descobre isso, você vira a autorresponsável pela sua vida. Isso mudou completamente a minha vida. Agora, a última coisa que eu acreditava e que eu não acredito mais. E que não é que eu não acredito mais, eu sei que não é, que mudou completamente a minha vida. E foi a base para todas essas outras. Essa aqui é o pilar, foi a primeira coisa que quando eu aprendi, e vieram todas as outras. Esse é o pilar. Que Deus não está distante de mim. Que Deus não está em nenhuma religião. Que Deus não está no céu. Que Deus não está em nenhuma doutrina. Nada disso. Até porque eu vou explicar um pouquinho aqui o que é isso aqui para minha vida, para você entender o quão forte isso é e o quão transformador isso foi na minha vida, é na minha vida. Foi na minha vida, né? E aí mudou a minha vida completamente. Eu fui nesse relacionamento tóxico, esposa de pastor, durante 1 ano, esposa, e 3 anos relacionamento, então eu tive 4 anos com essa pessoa. Então eu fui, gente, de uma doutrina religiosa. E foi a minha educação religiosa até então, né? Comecei na igreja católica e depois fui mudando algumas de religião e caí nesse relacionamento. E depois que eu descobri isso, com um autoconhecimento, quando eu vim querer entender por que eu tinha entrado num relacionamento tóxico, por que tinha tudo acontecido comigo, eu fui entender e aprender que Deus não está fora, não está na religião, não está no céu. Deus é uma energia maravilhosa que está dentro de mim, que está dentro de você. Lá na Bíblia tem várias passagens pela Bíblia onde diz que você é o templo do Espírito Santo, então Deus habita em você, você é feito em imagem e semelhança dele, porque ele está dentro de você. Então quando você sente Deus, eu não acredito mais em Deus, eu não acredito em Deus, eu sinto ele, eu vejo ele, entende? Eu vejo Deus nos animais, eu vejo Deus na natureza, eu vejo Deus no coração bondoso de uma pessoa. Eu vejo Deus em todos os lugares. Então, isso mudou a minha vida. O que eu acreditava antes, o que me fizeram acreditar, o que eu fui ensinada, né? Obrigada, forçada a acreditar, porque não tinha outra coisa, era também o que as pessoas acreditavam. Quando eu descobri que nada disso era verdade. E eu vi o quão livre a gente é quando a gente quando a gente aprende isso, quando você vive Deus, quando você para de acreditar em Deus e você sente e você vive, a sua vida muda completamente, assim como mudou a minha. Então, essas foram as 17 coisas que eu acreditava. E com 53 anos, a partir dos 50 anos, eu tenho 53 hoje, mas a partir dos 50 anos, que eu comecei essa busca de autoconhecimento, que essas coisas eu acreditava. E o quanto isso me limitou, o quanto isso me fez sofrer, o quanto isso me machucou. Todas essas coisas que eu acreditava e hoje eu estou livre porque eu não acredito em mais nenhuma delas. Veja aí, pega aí uma lista e faz qual é a coisa que você acredita que não faz o menor sentido para você. Você precisa se questionar isso. Você precisa desse autoconhecimento. Se eu não sei sobre isso, eu vou me... Por quê? Como isso acontece? Como que eu paro de acreditar nisso que está me fazendo sofrer tanto? Buscar autoconhecimento. Esta é a chave. Buscar mudar, abrir a sua mente para o que você acredita hoje. Eu com 53 acredito nisso hoje. Quando eu tiver 80, de repente eu faço uma outra lista. Olha, eu acreditava nisso, mas agora não. Entende? Eu vou acreditar em outras coisas. Mas isso é a base. Aqui tá tudo. Amor próprio,
você se amar, se cuidar, saber que Deus está dentro de você, que Deus não está fora de você, que você é boa o suficiente do jeito que você é, do jeito se amar, sabe? É isso. Eu quero falar tanta coisa nesse vídeo que já tá longo demais. É isso. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal, deixe seu comentário se foi útil para você esse vídeo aqui. E um beijo no coração. É isso. Até o próximo vídeo.